Olha, eu acho que a primeira coisa que eu colocaria, Evandro, é a necessidade de um domínio teórico da psicanálise, né? A gente sai formado como historiador, né? Então a gente tem esse arcabouço aí, né, histórico, teórico da história, né? Exige um estudo sistemático da psicanálise, né? Citando o meu caso particular, quando eu decidi embarcar nessa aventura de história e psicanálise, eu fui buscar a formação, porque eu queria uma aprendizagem assim sistemática, entender como se constitui esse campo, como ele se divide, né? É, porque até agora eu falei com você sobre uma leitura freudiana da história, né? Mas a psicanálise não acaba em Freud, ela começa e ela se ramifica, né? Então eu posso vir a ter outras leituras. Então, primeira coisa nesse diálogo, exige um domínio teórico da psicanálise. Como a gente vai buscar isso? Não importa, você pode ser um autodidata e ir construindo esse arcabouço com você, né? Mas existe esse refinamento, né? Eu não posso aplicar um conceito a qualquer momento, assim, né? E já respondendo de outra certa forma, o que a gente chama, o que a gente pode encontrar de limite, né? Não é qualquer fonte que vai me permitir fazer uma análise a partir da psicanálise, né? Verdade. Eu preciso encontrar material para fazer essa análise, né? Então, que tipo de fonte eu vou fazer essa pesquisa, né? E o que dessa fonte eu vou restringir, né? Se a gente fosse fazer um trabalho de história mais atual, a gente teria uma infinidade de fontes, né? As próprias redes sociais, acredito que já e futuramente vão ser fontes de pesquisa. Mas é que tem muita coisa, né? Como a gente vai restringir, né? Que critérios científicos a gente vai estabelecer para selecionar o que a gente quer ou não, né? Mas enfim, então, outro ponto. Que fontes eu posso buscar para entender a relação entre história, para aplicar a relação entre história e psicanálise? Aí eu tenho alguns indícios, né? Diários e cartas são um prato cheio, porque são pessoas falando a partir de si, né? E praticamente em livre associação, né? Quando uma pessoa no século XIX está escrevendo uma carta, ela vai se corrigir? Quantas cartas ela escreve até chegar naquela que ela enviou? Não muitas. Ela vai escrever como se estivesse livre associando, né? Então, eu consigo encontrar ali algumas coisas para refletir, né, sobre aquele sujeito. Os editoriais, né, que são, se a gente for pegar, eu estou falando de textos que estão sendo falados, são sendo escritos na primeira pessoa, né? Sempre que o sujeito está falando de si, eu consigo trabalhar com isso, né? Então, consigo articular isso dentro do panorama histórico. Outra coisa que é importante é a gente ter um domínio contextual. A fonte, por si só, ela não vai falar sem a gente entender aquele contexto, né? Porque a gente está sempre em diálogo com a realidade. E o que dessa realidade tá me fazendo ter essa visão particular que está indo parar na fonte, entende? Então, são questões aí para a gente debater. Quando eu falei, por exemplo, da classe média, ela é um grupo novo que surge ali com a industrialização, né? Ou seja, eu tenho um contexto social, econômico, político que permitiu aquele grupo surgir, né? Então, isso também é uma limitação. Não posso fazer o que eu quiser, como sempre, né? Como regra da ciência, né? Ninguém fala o que quer, mas o que pode ser dito a partir da fonte.